Olá, boa noite. Sejamos todos bem-vindos, bem-vindas a mais um momento dos depoimentos que inspiram. Hoje nós vamos falar sobre a gratidão. A nossa convidada é a Maria Aparecida Cida, que vai falar sobre gratidão. Boa noite, Ana. Ana Lúcia, querida, boa noite. Bem-vinda a esse espaço. Estamos aqui aguardando então um pouquinho a nossa convidada. Tudo bom, Ana, querida? Bem-vinda a esse espaço. Com muita honra. Cida já chegou aqui na sala, boa noite, logo mais já te chamo. A Iracema, querida, minha mana, querida. Aquazen, boa noite, estamos aguardando uns minutinhos para que a gente possa então iniciar nossa live. Oi, Cida, boa noite. Oi, Ilse, tudo bem? Tudo Boa noite. bem? Bem-vinda. Vamos só Graças a Deus. ajustar um pouquinho aqui a minha imagem. Tá tudo certinho. Bem-vindas todas aqui. A gente vai Obrigada. aguardar um pouquinho para que a gente possa então ter mais o Instagram ele vai avisando, né? A gente vai avisando, o próprio Instagram vai avisando as pessoas. Bernadette, boa noite, querida. Ai, Adete, querida, boa noite, Ai, olha, bem-vinda. Aham. Ilse, A Bernadette, ela faz parte do grupo do Escutar, Pensar e Falar, né, Cida? Então, isso. bem-vinda aqui a esse espaço, onde a gente se nutre um pouquinho com os conhecimentos do Sagrado Feminino, onde a intenção é trazer um pouquinho deste conteúdo a mais pessoas, trazer para que as pessoas conheçam esse projeto, para que as pessoas também possam ter acesso. A Marisa, a doutora Marisa, boa noite, querida incentivadora. Todas que estão aqui já na sala, Dulce também, nossa colega, nossa irmã, de jornada no Inspiração Feminina, bem-vindas todas. A gente pode, então, honrando a nossa essência, assim como a gente faz, em cada encontro a gente faz um check-in, a gente chama assim, ó, que a gente está entrando numa viagem. Então a gente pode fazer um check-in colocando uma intenção, né? Por que a gente está aqui, né? Calando, falando, a gente sempre tem uma intenção buscando o nosso amor próprio, nosso cuidado, né? A nossa força, né? Que se refaz com o tempo. A Cris, que deu depoimento aqui também, querida, boa noite, bem-vindas todas e todos. Então, que eu não me abandone a mim mesmo, né? Então, a gente tem essa intenção de se nutrir um pouquinho num espaço onde a gente possa celebrar com grandeza, com alegria, né? Nos amparar em cada queda, muitas vezes, que nós temos, né? Muitas vezes nós nos colocamos numa situação de vítima, né? E uma das feridas do feminino é o vitimismo, né? A culpa. Então, que a gente possa, então, assumir com autorresponsabilidade, né? Esse nosso feminino tão honrado e tão esquecido muitas vezes pelos fazeres da vida, né? Então nós podemos colocar nesse momento uma intenção. Nós vamos falar hoje sobre a gratidão, né? A Cida é integrante do grupo da primeira turma do grupo Inspiração, e a proposta desse trabalho, dos depoimentos que inspiram, é também assim, ó, honrar todas as mulheres que já participaram dos grupos e oportunizar também para elas, né, que elas coloquem realmente assim aquela autonomia interna para passar para outras pessoas, porque a gente tem muito medo às vezes que não está certo, ou que tem o local ou o momento adequado. A gente pode fazer esse momento. E agora nesse período, né, a gente está com
muitas demandas, no sentido assim, até me refiro não a demandas, mas oportunidades de nos desafiarmos, né, diante das novas, da nova tecnologia. Até assim, isso já existia há muito tempo, mas a gente tem uma certa resistência. E esse momento onde a gente está mais quieta e não está podendo também se encontrar pessoalmente, a gente precisa então lançar mão de outros recursos. E quiçá tantos recursos que nós temos dentro de nós e nós não valorizamos, eles estão ali escondidos. E agora é um momento assim que a gente resgata esses recursos, né? Quando a gente está no limite, quando a gente está muitas vezes na zona de conforto, a gente não percebe, né, esses recursos. E através, às vezes, de um limite imposto, porque diante da situação atual, nós não temos muito o que fazer, nós precisamos aceitar o que está acontecendo, não adianta eu brigar contra uma lei que é uma lei de evolução, o que está acontecendo é uma lei de evolução, e ela é imposta para nós através até da própria natureza. Então, claro que a gente não consegue, às vezes, compreender tudo, mas a partir do momento que nós vamos nos elevando e nós vamos acessando determinados conhecimentos, nós nos tornamos aptos para poder compreender os códigos que a vida conversa conosco. Então, quais os códigos que eu posso acessar, né, através desse sagrado que está em mim? E eu vou decodificando a vida através desse entendimento. Mas eu preciso me adequar a esse entendimento e me elevar o meu padrão vibratório, elevar o meu conhecimento para compreender a vida. E o programa Inspiração Feminina, que é um dos trabalhos que eu conduzo, eu tenho o meu propósito de vida, o servir. Então, dentro do meu propósito de vida, o programa Inspiração Feminina, ele foi criado com esta intenção de acolher mais mulheres. Morgana, boa noite, a Cris. Que linda, obrigada, Cris. Nossa, nós que honramos todas vocês, né, integrantes do grupo, e todas as mulheres que aqui estão, e também os homens, né? A Maria Helena também entrou. Luiz, boa noite, querido. Meu esposo também está aqui. A Diva, a Diva. Olha, é a Dona Diva? Não, não é a Dona é, Diva, mas é Diva. a dona Ai, de... querida. A É, Dona Diva, querida. A Dona minha Diva paciente querida. integrante. Ela é integrante do Escutar, Pensar e Falar, que é um grupo que a Cida e a Maria Helena estão conduzindo. Elas também sentiram o chamado de conduzir mais mulheres. E a Dona Diva, ela é uma pessoa muito sábia, assim como todas nós, né? Mas ela já percorreu uma caminhada muito linda, assim. Ela já tem, se eu não me engano, quantos anos tem a Dona Diva, Cida? 90? 85, 86. Ai, querida, ela é um amor, gente, assim, ó, as contribuições dela são maravilhosas. Então, assim, ó, como a gente se nutre, e o programa Inspiração Feminina, a gente pensou nele acolhendo todas as idades. Então, o que que acontece? As mais novas, as mais jovens, elas também aprendem muito com as mais experientes, as mais sábias, né? Então, que todas vocês possam, então, se sentirem abraçadas. A Nice está aqui, a Flora, boa noite, queridas. A gente está convidando vocês para colocarem uma intenção. E nesse momento, pode ser até a intenção de agradecer a vida, agradecer por todo o meu corpo, agradecer... Às vezes eu não agradeço meus pés, não agradeço as minhas unhas, não agradeço nada, não agradeço as minhas pernas, os joelhos. A gente sabe quando dói um joelho, como é ruim, né? Então, esse honrar é estar desperto diante da vida, estar desperto diante de toda a nossa jornada. E nesse sentido, o conhecer a si mesma é não ter medo do que a gente é. Muitas vezes a gente não enfrenta, né, a realidade, esconde as nossas deficiências e nós não olhamos para elas. Então, a partir do momento que eu olho para mim com autorresponsabilidade e me reconheço enquanto ser humano em construção, eu também posso cada dia ser melhor. Eu posso
iniciar uma jornada de melhoria dentro da minha vida. E nesse contexto e nessa intenção, a gente precisa muitas vezes fazer pausas e dar de presente para nós momentos onde a gente se acolhe. E o programa Inspiração Feminina é essa pausa, é esse momento, é esse acolhimento, é um presente que a gente se dá. No caso dos grupos atualmente, eles são grupos presenciais, de uma vez por mês, mas a gente está lançando o projeto online, então a gente vai ter encontros semanais, também assim, um momento onde a gente pede para que se desligue tudo lá fora e fique, né, conectada com a tua essência. Então essa é a proposta, né, do Inspiração Feminina, para a gente lidar com os erros como parte da nossa vida, parte do nosso aprendizado. E esses erros, muitas vezes, eles nos elevam dependendo do meu olhar, né? Então, dentro do programa Inspiração Feminina, nós trabalhamos esse sagrado. Sandrinha, boa noite. Todas bem-vindas. A gente está pedindo para colocar uma intenção. Como o tema de hoje é gratidão, foca em alguma coisa que você quer agradecer. Mesmo, talvez, alguma parte do teu corpo que está esquecidinha. Uma delas que nós trabalhamos dentro do Sagrado Feminino também é honrar o nosso útero. O nosso útero é o nosso cálice sagrado, né? Vocês podem observar que ele tem um formato de cálice. Então, a gente tem uma vivência linda de honrar o nosso útero. Nós podemos honrar os nossos órgãos internos esquecidos muitas vezes, né? Então, cada um de vocês que está aqui, coloque uma intenção de agradecimento, né? Já que o tema de hoje é este, né? A Lourdes está aqui. A Lourdes é filha da Dona Diva, Design, Casa Viva. Ela tem um projeto bem bonito. A Rosita também, integrante do Inspiração. Boa noite, bem-vindas, queridas, boa noite. A Morgana, agradecer pelo meu sentir, honrar os meus olhos. Olha que lindo, né? Muitas vezes a gente não percebe, né? Quando a gente começa a usar óculos, assim como eu, a gente percebe o valor, né, que a gente tem no nosso olhar e o valor que os nossos olhos têm, né? Muitas vezes a gente só enxerga o externo, e quando a gente fecha os nossos olhos, a gente também pode enxergar, né? Enxergar lá dentro, né? Gratidão à minha vida, família, amigos, amigas e amigos. Que lindo! Se vocês sentirem no seu coração de escrever aqui o que vocês agradecem, a gente vai ficar muito feliz, né? Então é nesse sentir, nesse fluir leve, é que os encontros do Inspiração Feminina, eles acontecem. Não significa que a gente não tenha um plano de ação, a gente tem um plano de ação, mas... Irmã! A Laura, Essa é minha irmã. querida, É boa minha irmã. noite. Que Boa legal. noite. Obrigada. A gente Que honra e linda. agradece todas que estão aqui. A Alessandra entrou, minha querida. Boa noite, bem-vinda. Então, hoje a gente vai falar sobre gratidão. Eu estou explicando um pouquinho sobre inspiração feminina. A Laura. Ela colocou oi, mana. Querida. Oi, mana. Tudo bem? Então, a gente está pedindo para colocar um agradecimento. O que vocês agradecem na sua vida hoje? Se vocês quiserem escrever, a gente vai honrar também isso. Então, tudo que a gente honra, a gente valoriza. No Inspiração Feminina, nós temos o hábito de fazer um altar, normalmente. O que a gente coloca no altar, gente? A gente coloca coisas e... sei lá, às vezes nós colocamos âncoras, né? A gente coloca um santo, a gente coloca... Normalmente nós colocamos os elementos da natureza, ou então o tema da noite, né, que a gente vai trabalhar. Então, nesse fluir é que a gente quer que vocês honrem esse momento, né? A saúde, agradecer a família, olha que bonito, né? Todos os valores, né, que nos mantêm em equilíbrio, né? Agradeço a cada emoção que a música me provoca. E a Dona Marisa, é que ela tem um projeto lindo também, e ela... Depois de uma jornada, a Dona Marisa, assim, vou falar bem breve, assim, ela atua como médica ainda, e não lembro o hospital que é, tá? Mas ela atua como médica, queridona, e ela está se lançando como cantora, e ela já tem um projeto muito bonito, assim, que ela está honrando esse sagrado nela, né? Então, muito legal.
Olha só, boa noite a todos, gratidão pelo tempo dedicado a nos lembrar da importância de agradecer. A Lourdes, né? Eu agradeço essa oportunidade de crescimento na Flora, agradeço por toda a minha família, estar com saúde, que lindo, agradeço esse momento, Maria Helena, que linda, a Alessandra também. Nossa, muito lindo ler vocês aqui e honrar esse momento, então, bem bacana. Nesse fluir, então a gente está trazendo esses momentos para apresentar um pouco mais do programa Inspiração Feminina e também, assim, trazer uma oportunidade de falar um pouquinho sobre o agradecer. Porque o agradecer, ele está vinculado com este sagrado. O que é o sagrado? O que é o sagrado em nós? O sagrado em nós é algo que foi esquecido pelo fazer, pelas demandas do nosso dia a dia, pelos diversos papéis que nós temos que dar conta, né? Nós usamos muitas vezes várias máscaras, como se fosse, não no sentido pejorativo, mas digamos, agora eu preciso colocar a máscara da mãe, eu preciso colocar a máscara da mulher, essa muitas vezes é esquecida, eu preciso colocar a máscara da profissional, e às vezes nós nos confundimos e ficamos com a mesma máscara o tempo todo. Máscara no sentido de âncora, né? Então nós sabermos colocar a máscara certa, no momento certo que nós estamos, isso também é honrar o nosso sagrado. A Carla, minha amiga, irmã de alma, a Carla é uma psicóloga muito querida, também tem ajudado muitas pessoas, a gente troca muita informação, porque hoje em dia, na área da psicologia, tem muita demanda, na nossa área tem muita demanda, tem muitas pessoas necessitadas de um ombro amigo, de simplesmente um ouvido, né, muitas vezes. E será que a gente faz esse papel ou a gente quer falar muito, né? Diz o Divaldo Pereira Franco que a gente tá muito na... O Divaldo, ele é um médium espírita, enfim, né? Mas, ok, ele fala assim, ó, que a gente é muita... que tem muita escutatória, tem muita falatória e pouca escutatória. Então, como é que a gente tá nesse momento? A gente está escutando o que está atrás das palavras, né? Muitas vezes a gente não ouve, né? Então, agradeço a minha família, que eu amo tanto, a Dulce, querida, que bom vocês estarem aqui. Então, a gente quer, então, dar início, a gente já está desde o dia 10 de maio com esse projeto do Inspiração Feminina, os depoimentos que inspiram. A nossa intenção é trazer um pouquinho desse sagrado para vocês, divulgar um pouco mais o projeto, para que a gente possa atingir mais, né, seres humanos e seguir num fluxo leve essa caminhada. Então, hoje nosso propósito é falar sobre a gratidão e a Cida vai nos trazer um pouco mais sobre esse conteúdo. Eu queria que tu te apresentasse, Cida, dissesse quem é a Cida, conta para nós um pouquinho sobre a tua jornada, sobre esse momento de vida que tu estás. Fala para nós, bem-vinda, Cida, querida. Obrigada, Ilse. Primeiro, te agradecer, tá? É a segunda tentativa, eu acho que hoje vai. Assim, meu nome é Maria Aparecida, para quem não conhece. Eu sou fisioterapeuta, sou reikiana e acupunturista e faço parte do Inspiração Feminina. Com muito orgulho. Eu quero dizer que hoje eu também quero honrar o sagrado masculino. Eu quero honrar o sagrado masculino em toda a sua essência, nos meus avós, no meu pai, tios, irmãos. Quero honrar também no meu esposo, no meu sogro, nos meus filhos, que eu só tenho filhos homens, e no meu neto. Então, quero honrar a cada um, porque nós sabemos que na Inspiração Feminina a gente fala muito do Yin e do Yang, né? Então, a gente está honrando o Yin, que é o sagrado feminino, porque a gente hoje está muito Yang, né, Ilse? Então, a gente também tem que honrá-los, porque é por eles que a gente está Yang muitas vezes. Então, hoje eu quero honrar também eles. E quero honrar, claro, não poderia deixar de ser, o sagrado feminino. E esse, então, na figura da minha mãe, das minhas avós, das minhas tias, primas, enfim, todas as que fazem parte, as amigas, a família, as noras. A minha mãe tem um papel muito especial na minha vida, as minhas irmãs, então, viu que a minha irmã mais nova foi quem entrou aí.
Então, a gente tem uma ligação bastante forte e eu sou muito agradecida por elas. E o meu sagrado feminino também vem desse honrar a minha mãe. É muito interessante assim, a forma com que ela nos nutriu esse tempo. Né? Meu pai se foi, mas a minha mãe continua nutrindo a família, através do sagrado. Tanto, ela traz esse sagrado masculino e o feminino. Então, e também quero te dizer, Ilse, que eu sou uma pessoa que busca reconhecer os meus pacientes, a minha família, e que eu estou sempre em busca de conhecimento, para que a gente possa trazer cada vez mais, possa ajudar aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que a gente pode, mas também para que isso ocorra, eu gosto de me sentir plena. Então, como a gente faz um pouquinho de vibração antes, a gente faz as nossas orações e a gente procura estar conectado. É mais ou menos isso que a gente faz. Tá? É um pouquinho de alguma coisa aí. A gente, só para contribuir, assim, onde a gente fala de energias do Yin e do Yang, são forças que estão dentro de nós, tanto no ser humano que está hoje como né, no papel de homem, né, no papel não encarnado como homem, né, como ser masculino e o feminino. Então, as energias que estão dentro de nós são forças. Quando elas estão em desequilíbrio, acaba que a gente fica doente do corpo físico. Então, é um dos temas que nós trabalhamos no Inspiração Feminina são essas duas polaridades, né? E a gente muitas vezes busca, através desse equilíbrio, a saúde do nosso corpo físico, mental, moral, espiritual. Então, porque o sagrado feminino, ele é uma das portas para a espiritualidade. Algumas pessoas me perguntam, mas é uma religião, o que é que vocês fazem lá? Na verdade, é uma das portas, nós podemos buscar a nossa espiritualidade através dessa honra, desse sagrado, né, Cida? Então, só para contribuir nesse sentido, né? E como tu procurou inspiração feminina, e o que ele agregou, assim? Qual era teu desejo, assim? Como é que tu coloca assim, isso para nós? Através da Iracema e da Maria Helena, que são as duas amigas que fazem parte da inspiração. A Iracema me convidou logo no início, quando vocês começaram. E a Maria Helena, logo que a gente se conheceu, ela me convidou. E assim, foi na busca mesmo de ser um pouco melhor, digamos assim, reconhecer o sagrado, se inspirar com as pessoas que estão se inspirando e que estão inspirando. Então, foi mais ou menos dessa forma. E a gente sentir essa conexão conosco mesmo. Então, o Inspiração, ele me reconecta, ele me gratifica, porque ele faz com que a cada dia a gente tenha um motivo a mais, sabe, para viver, digamos assim, para levantar de manhã, para ir em busca. Então ele me nutre sim a cada dia. E aí, continuando nessa nutrição, eu posso te dizer também que uma das coisas hoje que está me nutrindo é exatamente, além de mãe, avó, esposa, filha, irmã, digamos assim, e profissional, eu também, junto com a Maria Helena, a gente abriu tu sabe, né? Tu é a nossa mentora. Então, assim, a gente foi através da inspiração que a gente tem um filhote, digamos, uma extensão do Inspiração, que é um grupo de mulheres, que o nome é Escutar, Pensar e Conversar, e onde a Dona Diva faz parte, onde a Dete faz parte, talvez daqui a pouco outras amigas entrem, a gente tem um grupo grande. Nós fizemos o primeiro encontro em março, presencial, depois a gente está fazendo meio que online, meio WhatsApp, dentro do que pode, mandando mensagem, se nutrindo, porque o pessoal assim, tem trazido bastante coisa boa para a gente também, tem contribuído bastante. Então é mais ou menos dessa forma. Lindo, lindo o despertar de vocês, né? E a gente nutre e honra esse multiplicar, né? Porque a gente também tem responsabilidade, né, diante da vida, de deixar um legado. Então, aquilo que eu aprendi, muitas vezes eu acho tão pouquinho, mas tem tantas outras pessoas que
precisam desse colo, desse olhar, desse acolhimento, porque nós temos dentro do nosso projeto uma visão de acolhimento e de sororidade. O que é sororidade? É irmandade entre mulheres. Quando eu divido a minha dor, quando eu coloco a minha dor para outra pessoa, ela é diminuída. Então eu percebo que muitas outras pessoas podem estar passando por situações até piores que a minha, né, naquele momento, e aí eu acabo acolhendo a minha dor também e aprendendo com a outra pessoa. Então nós que estamos guiando, né, esse conteúdo e guiando, ficamos às vezes com aquele perfume, aquele conteúdo onde realmente fica a essência daquele momento, né? E esse perfume muitas vezes ele sai de um momento assim que eu espremo, né? Como é que eu espremo uma rosa e sai um perfume, né? Então a gente fica às vezes com aquele perfume, e aquele perfume é onde encontra guarida no nosso ser. E através dali nós vamos fazendo as mudanças leves e nos percebendo como nós estamos agindo diante da vida e das demandas. Então não é nada imposto pelo outro. Eu busco com autorresponsabilidade fazer uma jornada mais leve e de mais consciência, né? Durante essa caminhada, até por conta assim dos meus valores, porque os valores do feminino não são os voltados para fora. Os valores do feminino que predomina são a sensibilidade, a emotividade, muitas vezes a flexibilidade, e pelas demandas nós nos tornamos mais fazedoras, né, de coisas, não percebendo o que acontece conosco, nem com os nossos ciclos, não acolhendo, né? Então, nesse conteúdo está essa questão, assim, do sentir muito forte, né? Nós passamos pelo sentir, né? Cida, então, assim, ó, nesse fluxo, nesse momento, o que tu poderia nos dizer sobre a gratidão? Eu sei que tu tem, assim, um conteúdo bem bacana para nos trazer sobre a gratidão, que é o tema do nosso momento de hoje, né? Na verdade, a gente, se a gente for parar para pensar, né, esse sentir, esse ser, como eu sou, como o que eu estou fazendo aqui, de que forma, como é que ajo. É muito fácil se a gente diz, tá tudo certo, não tenho responsabilidade nenhuma, fica. Não. Então, a gratidão, ela faz com que eu busque outros valores. Eu reconheço em cada parte, em cada ponto, em cada mínima, como tu falaste, é na unha do pé, é no dedinho da mão, é nos órgãos internos. Às vezes a gente esquece, coloca uma roupa e aquela roupa não fica bem, e às vezes a gente também não se observa, mas não tá legal. Então, coloca uma que tu fica bem, que tu se pode agradecer por ela, que bom, eu estou bem. O cabelo, às vezes a gente reclama, então é grata pelas mínimas coisas. Só que quando a gente fala assim, parece que a gente está falando uma coisa tão banal, né? Gratidão. Na verdade, não, a gratidão é uma coisa muito séria. E eu até gostaria de dizer, assim, que eu aprendi muito, até por tu compartilhaste comigo, Ilse, um professor português, que é o Antônio Sampaio Novo, ele é um doutor e ele faz bastante palestras. Então, o que eu percebi? Ele traz muito daquilo que a gente pensa, tipo assim, ele disse que quando ele faz muita palestra no Brasil, e ele disse que ele queria ser grato aos brasileiros, e ele não sabia como. Então, o que eu vou dizer para vocês? Vou dizer para vocês o que eu entendi do que o doutor falou. Assim, que ele foi buscar, ele se inspirou em São Tomás de Aquino, para falar sobre a gratidão. E eu acho que responde bastante, porque às vezes quando a gente diz eu sou grato e tal, parece, mas não, é bem engraçado. Ele diz que existe, para São Tomás de Aquino, existem 3 níveis de gratidão. A superficial, a intermediária e a profunda. E ele diz mais, a superficial, ela é o cognitivo, o intelectual, né? Aquilo educado, digamos assim. A intermediária, ela fica mais no agradecer ao que você me fizeste. Então, eu sou grata por aquilo que tu me fez.
né? Isso falando bem simples, bem básico, né, Ilse? E a profunda é aquela em que eu crio vínculos. Eu me conecto contigo porque eu crio vínculos. Me comprometo contigo. Então, essa é a profunda. E aí ele disse mais. Ele disse que, indo para a palestra e querendo agradecer aos brasileiros, ele disse assim, ó, que ele se deu conta de que os ingleses, na língua inglesa e o alemão, eles agradecem no superficial, é mais intelectual. E que no intermediário é mais a língua europeia, é mais o pessoal mais que não é mais da nossa língua, né? É mais os europeus, assim. E ele disse que os portugueses, ou a língua portuguesa, é a que fala mais profundo. Por quê? Porque nós dizemos obrigado, muito obrigado, eu me comprometo contigo, eu estou vinculado contigo, eu sou profundamente agradecido a isso que está trazendo, ou a isso que está promovendo. Então, eu fiquei assim, bastante interessada quando eu ouvi. A gente ouve gratidão, né, de todas as formas, e a gente recebe tanta coisa. Eu sou muito grata a ti também, porque a inspiração feminina, na verdade, a inspiração feminina, ele abriu horizontes, né, Ilse? Porque a gente tem uma ideia, e aí quando a gente vai fazendo outras coisas, se abre para o mundo, digamos assim, a gente começa a ver que existem outras janelas, né? Lembra que a gente comentou? Não é aquela janela. Eu troco da janela e isso é fala tua. Eu estou numa janela, tenho uma visão, eu saio daquela ali e vou para outra janela da minha casa mesmo, eu tenho outra visão. E, eu tenho isso para ser grato. Então, são muitas coisas. Eu agradeço hoje pela saúde que eu tenho e eu sou bem consciente de que, assim, eu tenho bons pacientes, eu sou muito grata pelos meus pacientes, a cada um deles, porque por eles eu vou atrás, busco me aperfeiçoar cada vez, para poder orientá-los, para poder, às vezes até falo demais durante o tempo que estou tratando eles, porque o que eu quero é o melhor de cada um, e isso é uma busca constante, e na inspiração eu aprendi bastante. A reunião com as amigas, que a gente se tornou amigas, muitas delas eu nem conhecia, faz com que a gente se conecte, se reconecte e queira passar isso para outros. Então, eu sou eternamente grata a ti e eu estou vinculada a ti, tá? Comprometida contigo. É por isso que a gente foi para o grupo, para o outro grupo que a gente abriu. Queridas, vocês são muito queridas e assim é muito bonito assim a gente deixar esse legado e despertar também em outras pessoas esse olhar mais amoroso, esse olhar de acolhimento, esse olhar de sororidade, porque eu acabo tendo mais empatia, sendo mais compassiva também com outras mulheres ou outros seres humanos, porque eu vejo que cada um está num estágio evolutivo. De repente ele agiu de uma determinada maneira, ela agiu de uma determinada maneira, mas é porque ela não tinha ainda entendimento. Então, às vezes, eu preciso deixar passar, né? Entre ter razão e ser feliz, eu prefiro ser feliz. Então, a gente aprende isso na prática, né, Cida? Que legal. Sim. Eu quero agradecer também, que eu vi que entrou aqui a Tânia, é uma inspiradora também, já uma querida amiga nossa. Também a Irma, que ela é a incentivadora do projeto Inspiração Feminina. A Irma, ela é uma pessoa maravilhosa, ela atende com massoterapia e ela tem também barra de axis. Ela é uma pessoa que inspira muitas mulheres do jeito dela, na leveza, acolhendo, né, há muitos anos, né? Então, sem muita propaganda, ela tem consultório cheio também. É muito lindo assim, o trabalho da Irma. E o Inspiração Feminina, ele começou na casa da Irma, nos fundos da casa da Irma. A gente reuniu 26 mulheres e aí dali já saiu um grupo. E foi muito lindo. Eu te honro, Irma, todas vocês que estão aqui. Maravilhoso, muito legal. Muito legal poder estar aqui, né, compartilhando com vocês. Né, Cida? E sobre eu sei que tu tem uma história bem bonita assim para contar para gente sobre a inspiração, sobre a questão da gratidão, sobre se honrar essa tua
jornada, né, desde criança, sobre honrar Sim. a linhagem materna. Então, queria te ouvir um pouquinho mais. Sim, eu queria contar uma história da infância, e talvez a Laura, que é a mana que está aí, não saiba, porque ela ainda não existia nessa época. Mas talvez o João, a Irene e o Moacir, os meus irmãos, esses três, talvez eles lembrem. Assim, ó, teve um Natal que a gente não tinha nada, digamos. Tá? Foi um Natal bastante era para ser triste, porque nós não tínhamos, foi uma época bastante complicada. Isso lá pelos 68, eu acho, 1968, 1979. A mãe deve lembrar, se ela ouvir isso. E assim, o que a minha mãe fez? Eu sou profundamente grata por ela, porque ela foi de uma leveza, que é o que a gente busca na inspiração, né? Isso. Assim, a minha mãe, ela pediu para a gente sair, porque na época tinha bastante campo, digamos assim, e ela pediu para a gente trazer uma árvore seca, porque nem a árvore de Natal a gente não tinha nesse ano. E aí a gente trouxe. Então peguem aquele pó de alumínio. E a gente passou na árvore. E a minha mãe conseguiu que a gente, junto com ela, organizasse, fizemos bolinhas, enfeitamos a nossa árvore de Natal. E junto dela, a gente fez as bolachinhas de Natal. E aí, ela enfeitou aquilo tudo bonitinho, tudo com muito carinho, com muito esmero. A gente colocou nos pacotinhos, a gente pendurou nas árvores. Isso foi assim, deixou a gente... Porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? A gente, brincando criança, a gente estava bem faceiro e todo mundo ao redor. Então, a noite de Natal, quando chegou no outro dia, não tínhamos presente, a gente sabia que não tinha. E cada um de nós ganhou um pacotinho daqueles doces que a gente ajudou a fazer. E isso, foi uma coisa que foi para mim, talvez o Natal mais feliz, sabe? E assim, eu lembro com bastante emoção, porque então eu sou muito grata a ela, porque ela teve assim a delicadeza, a leveza, a clareza, sabe? E um comprometimento de que os filhos estavam ali, que iam, sabe? Então, isso eu sou muito grata. Então, por isso que já te falei, hoje eu falei de novo, mas assim, a minha mãe é o meu espelho. Então, a gratidão, eu sou muito grata à minha mãe, porque, claro, amo demais o meu pai, sou grata a ele, mas ela buscava, ela tinha essa leveza, ela tinha esse comprometimento, ela tinha essa tranquilidade de ter outros olhares, de ver aonde que estava doendo, né, onde é que estavam as nossas dores, o que a gente realmente precisava, como nos nutrir, então, de palavras né, e de alimento mesmo. Então, eu quero que ela saiba, a hora que ela ouvir, que ela vai ouvir, isso aqui eu quero que ela saiba que eu a honro demais e que eu tenho a maior gratidão por ela e pela minha família toda. Ai, que bonito, né, Cida? Nossa, é muito emocionante a gente honrar nossa linhagem materna, e um dos conteúdos que a gente trabalha no Inspiração é esse também, né? Honrar as nossas ancestrais, porque quantas mulheres vieram antes de nós, né? E na constelação familiar a gente também tem esse honrar, né? O pai e mãe, honrar a árvore da nossa vida, e isso é muito nutridor, né? Nos conecta muito com a nossa essência, né? Então, muito bacana, assim, esse depoimento, né? No sentido de honrar a mãe. E quantas de nós, às vezes, esquecemos, né? Das nossas mães, elas também podem não estar mais aqui nesse plano, né? Mas a gente pode, sim, nesse momento, honrar, né? A nossa mãe, as nossas ancestrais, porque tudo que elas nos trouxeram, desde o nascimento, né? Se a gente parar para pensar, esse honrar, esse cuidado, muitas vezes com poucos recursos, né? E nos permitiram também vir ao mundo, estar aqui nesse mundo. Então, só isso já valeu, né? Já valeu a gratidão, já valeu a honra, né? Nesse sentido, né?
Então, na verdade, dentro do sagrado, nós temos assim, ó, um olhar para a nossa história ampliado de um lugar onde a gente acolhe tudo o que aconteceu. E um lugar de despertas diante da vida. Então é isso que a gente chama de sagrado, né, nesse momento. E nós nos colocamos a serviço do outro, né, para a gente escutar. Eu costumo dizer que eu não ensino nada, eu simplesmente faço uma guiança por um caminho, por um olhar, talvez que estava esquecido, né? Eu trago conteúdos e a gente desenvolve esse conteúdo porque ele se torna um trabalho, um estudo vivo, ele é nutrido de acordo com aquilo que vem naquele momento, né? Então, a gente tem muita honra por esse trabalho, e agradeço muito. E também, assim, ó, a história que foi nos contada diante da vida, né? Isso é um dos temas também que inicia o programa Inspiração. Ela foi nos contada de diversos olhares, e são olhares de outras pessoas. E ampliar esse olhar, muitas vezes nós aprendemos esse olhar através da escola, através dos tempos, através de como as coisas começaram e terminaram, mas não é bem assim. As coisas não começaram naquele ano e terminaram naquele ano, porque se nós pensarmos, a natureza ela é muito sábia, ela nos ensina muito. As estações do ano, elas se entrelaçam. No inverno, tudo se recolhe, tudo fica mais vazio, digamos assim, mas isto está sendo nutrido para que logo depois, na próxima estação, venha então o florescer, né? Então, as estações do ano, a natureza nos coloca muito esse despertar. E este é um dos temas que a gente trabalha, né? Os elementos da natureza, as fases da lua e os nossos ciclos. Então, são conteúdos que nos remetem a este sagrado tão esquecido, né? Então, nesse momento, a gente fica com um olhar mais ampliado, porque essa história ela não é tão linear como nós falamos. Muitas vezes nós precisamos ser, eu falei disso em outra live também, nós precisamos ser os escultores da nossa vida e tirar os excessos, né? Tirar esses excessos, ficar só com a essência. O que um escultor faz? Ele tira o excesso muitas vezes e aí acaba saindo uma obra de arte tão bonita, né? E aí fica assim a pergunta, tá, mas o que você fez? Ah, eu tirei só os excessos, né? Então ficou aquela obra de arte linda. Muitas vezes nós estamos cheios de excessos. Então esse olhar, esse ampliar esse olhar, passear por esses vários tempos e várias culturas não é nada conclusivo. Nós temos essa fonte, essa forma de ver a vida pela arqueologia, então nós cavocamos às vezes os conteúdos e eles se entrelaçam, né? Nesse sentido, né, Cida? É isso mesmo. Bem bacana, gratidão a todos que estão aqui conosco nessa live. Lindo, tu viu como passa? Olha só, a gente já está com 15 minutinhos só. Eu queria que tu colocasse, Cida, assim, ó, o teu sentir, as tuas dicas, assim, para as pessoas que estão nos escutando sobre o tema da gratidão e sobre esse sagrado. Fica, assim, tranquila para trazer, à vontade, para trazer o teu sentir nesse momento aqui. Assim, na verdade, gratidão, acredito que, como é um despertar, eu acho que a gente pode começar com o mínimo. Às vezes, se eu não estou acostumada a agradecer, comece com um copo de água, pode ser. Agradecer uma aguinha, né? E vai começando e vai sentindo que, com o passar, tu vai vendo que a natureza, ela traz a tua casa, o que tu é, não é o que tu tem, mas o que tu é, agradecendo aos poucos. E eu acredito, assim, que eu convidaria cada uma que estiver assistindo para que venha por inspiração, né? Para que venha. É uma dica, porque a gente quer, hoje aí você está fazendo online, porque o presencial não é permitido, mas eu acho que a ideia tua é continuar online, que vem, então pode ser de qualquer lugar. Então, acredito que cada um que venha vai se sentir esse somar na sua vida, porque é o que eu senti. A gente pensa que está bem, né? Que eu não fui por algum
Eu não fui porque eu estava com dificuldade nisso ou naquilo, a princípio, né? E aí a gente vai vendo que desperta. Então, uma das dicas é essa, venha para inspiração. E antes de vir para inspiração, então, já vá se dedicando, vá agradecendo, porque nas pequenas coisas a gente pode ir agradecendo. Eu sou bastante grata, o Sagrado Feminino, para mim, significa a minha vida, sim. E eu costumo dizer até para as minhas pacientes, porque eu recebo algumas pacientes que elas não têm uma vivência com a mãe muito legal. E aí é só, honre aquilo que tu falou, honre, porque você está aqui pela tua mãe, pelo teu pai, são os teus antepassados, né? Então honre. Tu não precisa nem agradecer agora no momento se fica difícil, mas honre, que daqui a pouco tu vai conseguir agradecer, porque tu só está aqui porque eles permitiram. E a gente sabe que é. Então parece tão simples, mas não é. Então é essa dica também. E dizer que eu, na verdade, cada coisa da minha vida, a cada despertar eu sou grata. A cada novo amanhecer, a cada paciente que chega para me atender, que eu posso ajudar, que alivia a dor, ou que movimenta um pouco melhor. Aquele que a gente, às vezes, não pode fazer isso com a forma que a gente gostaria, mas que a gente pode orientar, que pode procurar um outro profissional. Então, eu sou grata nas pequenas coisas, sim, e não só superficial, mas o superficial, que é o cognitivo, mas o intermediário, mas principalmente muito grata profundamente com tudo que acontece hoje na minha vida. Se eu sou realmente, assim, ó, acredite, eu sou realmente muito grata por tudo que acontece. E hoje, especialmente a ti. Ai, que linda, obrigada, Minha obrigada. gratidão. Mas Eu tô muito obrigada. eu costumo dizer para vocês, sempre quando vocês agradecem, porque vocês são muito. Vocês me nutrem, né? Todas as mulheres que estão aqui, inclusive, elas estão nos nutrindo umas às outras, né? Nós estamos nos nutrindo umas às outras. Então, eu costumo dizer, agradece a ti, primeiramente, né? Na verdade, primeiramente a Deus, que permitiu que tu estivesse aqui nesse momento, Com certeza. e a ti pela iniciativa também, pela vontade, porque a vontade é como se fosse o nosso dínamo gerador de energia, né? Então, pela vontade, nós nos movemos, nós saímos da nossa zona de conforto. Então, agradece a ti, né, Cida, por estar aqui também, né? E eu Na te honro, verdade, é o obrigada. que eu fiz primeiro, antes de entrar da live, tá? Que Eu linda, que agradeço a linda. Deus e a mim, sim, assim, ó, pela coragem, digamos assim, que a gente tem que ter coragem, E o né? convite que Tem a que gente ter. deixa para vocês aqui também, né? É honrar, cada uma honrar a sua essência, agradecer. Hoje à noite, quando vocês colocarem a cabeça no travesseiro, agradecer a Deus, agradecer a ancestralidade, né? Que nos deixou aqui, que nos trouxe para cá, né? Que através desse corpo físico, dessa conexão com o corpo físico, gerou a gente, né? E aí isso é honrado, esse yin e yang, essas forças do feminino e do masculino, e honrar a ti, né? Por tudo que tu já deu conta. Então, esse acolhimento, esse conhecer-se a si mesmo, não mudar pelos outros, mudar apenas por você, né? Mudar porque você precisa se conectar com a sua essência, afastar-se de repente do que te faz mal, né, impor limites aceitáveis, sem autocrítica. Muitas vezes a gente não sabe dizer não na nossa vida, né? Então a gente pode fazer pausas, né, durante o dia para buscar esse sagrado em nós. No nosso cotidiano, nós estamos sempre querendo fazer algo, então nós podemos fazer pausas, silenciar a nossa mente, sentar um pouco, agora no inverno no sol, buscar essa energia transformadora, porque o sol representa o nosso espírito, né, que nos impulsiona para a melhoria, que busca essa melhoria interna, né, esse desejo, essa inquietação, muitas vezes é o que nos empurra, né, para uma melhoria. Então lidar com os erros como se fossem parte da nossa vida, não nos julgando, né, nós nos julgamos muitas vezes no errar. E saber também escolher as nossas companhias. Muitas vezes nós nos elevando, às vezes tem pessoas que se afastam de nós e tá tudo bem, não tem problema nenhum,
aceitar o fluxo da vida, assim como a natureza faz com ela nos ensina, é uma lei. Então, como foi dito, entre uma estação e outra, aceitar o deixar ir do outono. O que eu preciso deixar ir, às vezes, na minha vida e não estou permitindo, né? Então, nesse sentido, né, valorizar-se, né? Então, algumas dicas nesses minutos finais que a gente tem aí de live. Eu quero também colocar para ti. Deixar uma mensagem. Eu quero te dizer se de onde é que as pessoas te encontram, e eu também quero falar um pouquinho do projeto online, assim, nos minutinhos finais, e a gente vai agora com os 10 últimos minutos, a gente tá, meu Deus, passa muito rápido, né? E se vocês tiverem contribuições, se vocês tiverem algo para colocar, perguntas, vai ser de grande honra, assim, ler aqui. Deixa eu até ver, porque aqui acabou subindo. A Laura está aqui também, bem-vinda. Manuela, Keila. São minhas sobrinhas. Ai, queridas, Ai, que amada. Bem-vindas. A Aline está aqui, bem-vinda, Aline, querida. A live está quase no final, mas bem-vinda, tá tudo certo, nós honramos vocês. E aproveitem as que entraram agora, agradecer algo pela tua vida, né? Agradecer o que vier na tua mente, primeiramente, né, a Deus, e depois, assim, o que vier na tua mente, honrar a tua essência. Se da onde as pessoas te encontram, como é que funciona o teu trabalho? Deixa eu ler uma frase e depois eu digo. Tá. Eu quero deixar uma frase da Alda Leda Gagliardi sobre a gratidão. A gratidão e o respeito são os combustíveis necessários para a vitória na corrida da vida. É bem legal, né? Eu gostei bastante, né? Assim, ó, Ilse, tem um consultório, e que pode ser no bairro Liberdade, na Rua Carolina. O pessoal pode me encontrar aqui, quem desejar. Eu também tenho Instagram, eu quase não uso, né? Uso muito pouco, mas tem. Ou Face, pode ser pelo WhatsApp também. Através de ti, né? Se o pessoal te conhece, se precisar, estamos à disposição. Na FIDO, na acupuntura, no Reiki, ou se de outra forma a gente puder colaborar, sim, a gente está aqui para isso. Né? Queridas, a Ana Lúcia está dizendo gratidão, lindonas, obrigada, Ana Lúcia, querida. Ana Lúcia também está num projeto lindo. A Marcinha entrou agora, bem-vinda, Marcinha, minha mana de alma, querida. Então, nós estamos nos encaminhando assim, mais para o final da live. Eu quero dizer que eu fico muito honrada assim, por poder estar guiando assim, esse projeto do Inspiração Feminina. Nós estamos com a intenção e o desejo e o planejamento todo para que a gente possa lançar, então, ele de forma online, para ele ganhar mais força, atingir mais pessoas, né? A gente sabe que a gente está se reinventando hoje em dia, né? Então, a gente precisa também, nesse convite de ir para dentro, né? Não só ficar em casa, potencializar, então, as nossas competências, aquilo que já nós conseguimos dar conta, e assim nós vamos trabalhando a nossa vulnerabilidade, nos aceitando nos nossos erros. Então, tudo está certo como está. Eu aprendi muito durante essa jornadinha, né, que nós estamos desde o dia 10 de maio, ela começou no Dia das Mães com uma inspiradora, que é a Renata Ramos, que ela falou sobre a maternidade, os desafios, né, então, da maternidade. Ela também teve gêmeos e eles partiram, né, então, um dentro do próprio útero, ela teve que né, ter uma gestação, teve uma gestação complicada, ficou no hospital, então foi uma história bem de superação. E aí ele começou assim, humildemente, e agora eu estou com várias pessoas querendo dar os seus depoimentos, e estou dando preferência para as mulheres que participam do Grupo Inspiração, né? Para poder também honrar essas pessoas que me honram, né? Então vamos trabalhar dentro da lei de gratidão e da lei do dar e receber, né? Então ele está sendo lançado de forma online, e a gente está a partir de julho, nós vamos nos colocar de forma online. Vai ter
não sei como é que eu vou chamar ainda, acho que uma maratona, não sei como é que a gente vai chamar. Em julho, dia 21, a gente vai ter 2 horas de aula sobre inspiração feminina. Vocês estão todas convidadas, mas fiquem ligadas nas redes sociais que a gente vai divulgar se serão na plataforma do Zoom ou aqui mesmo no Instagram. Mas eu vou estar comunicando vocês e eu as convido desde já, então, para esse dia. É numa terça-feira, a gente vai estar das 19 horas às 21 horas, falando sobre inspiração feminina, para vocês conhecerem sobre o projeto. Então, na verdade, como que funciona, o que é trabalhado em cada encontro. A gente vai trazer, assim, um pouco do perfume, então, dessa história do inspiração e como que ele vai ser dentro do online. Porque nós gostamos de fazer trabalhos consistentes. Então, na verdade, a gente está construindo história, a gente não está fazendo só um curso, né? Então, é a minha proposta, desde que eu comecei a Inspiração Feminina, não é assim ter muitos seguidores e público variado. Eu gosto de ter consistência, assim como na natureza, mas isso é uma situação, uma característica minha, né? Então, dentro desse universo, eu me sinto mais confortável, né? Do que, assim, fazer cursos para vender para muitas pessoas. E eu sempre digo, a intenção é não... claro que a gente precisa se manter, a gente precisa viver e ter o retorno financeiro também, né? Mas a intenção é distribuir conteúdo, porque dentro da minha missão, como eu trabalho com coach também, eu tenho o servir e eu estou olhando sempre para a minha missão todos os dias. O que eu fiz hoje para vivenciar a minha missão? Então, um dos temas que a gente trabalha também no Inspiração é missão de vida, propósito, não é tão simples, né? Ele é vivo, ele vai se modificando muitas vezes, mas através dos meus valores eu me sustento naquela missão, então eu fico mais congruente entre pensamento, sentimento e ação. A Iracema está dizendo, queridas meninas, lançaram mais um pouco de luz ao universo. É isso que a gente quer com o projeto do Inspiração Feminina, criado com solidez, ele se sustenta, ele se mantém, melhor dizendo, há 5 anos já, e vocês são as minhas, digamos, a minha pedra fundamental, a nossa pedra fundamental. Tanto é que as mulheres já se inspiraram e criaram outros grupos onde eu sou mentora, então, ajudando para que elas possam ter a dinâmica, saber a partilha, saber o momento certo de intervir, porque em grupos a gente tem muito essa situação, muitas vezes a gente também não pode dar a palavra só para uma, a gente precisa fazer esse contraponto, né? Então a gente está se nutrindo mutuamente e eu fico muito feliz com isso. Então convido todas vocês para esse momento no dia 20, sábado que vem a gente vai estar aqui com a Ana Flora, que ela vai falar sobre relacionamentos e amor. Então é muito linda a história dela também. E ela é minha cliente de coach dentro do programa Inspiração Feminina. A gente vai se nutrindo nesse espaço aqui. Então a gente está indo para os minutinhos finais. Cida, fala as tuas considerações finais, o que tu tá sentindo nesse momento. Agora eu estou calmíssima. Assim, ó, eu acho que a gente deu conta do recado, digamos assim. Eu quero agradecer a cada uma que participou, porque também nos nutriu durante essa 1 horinha que estivemos aqui, né, Ilse? Quero, sim, dizer que foi melhor do que eu esperava. Eu estou bastante feliz, eu estou me sentindo plena, posso dizer isto. E também essa live ela me deu mais consistência para a minha missão. A minha missão de vida é bem interessante, a gratidão é uma das ferramentas, mas hoje ajudou a nutrir, tá? Então, quero agradecer, claro, a todos os que participaram, aquelas que ainda vão ver, as pessoas que ainda vão ver, seja homem ou mulher, e que saiba que o sagrado feminino e o sagrado masculino, eles se complementam. Então, que a gente, sim, a gente é muito feliz por isso, e a gente honra cada pessoa no seu sagrado.
Que lindo, gratidão. 1 minuto e 40. Então, a gente agradece muito e honra cada mulher e cada ser humano que está aqui conosco. A gente se nutre mutuamente, mesmo não nos vendo, né, com os olhos físicos, mas a gente pode sentir, né, este amor em ação, este amor que está em nós. A Tânia está dizendo a gratidão. A Alessandra Hag também está aqui. A Alessandra, ela facilita o meu processo dentro do online, ela me ajuda muito no curso. A Lisandra está dizendo, não conheço a Cida pessoalmente, mas já amo ela, querida amiga Ilse, trabalho lindo. Que bonito, Obrigada. obrigada, obrigada a todas vocês, vocês nos nutrem, né, com o seu amor, com o seu sentir. E aí, então, a Alessandra está perguntando quando será o próximo grupo. Em julho teremos novidade, já falei aqui, mas ok, em julho nós estaremos com o dia 20, falando muito sobre o programa Inspiração Feminina. Praticar a coragem leva a nossa vibração. Lindo, Cida. Que legal, a gente honra todas vocês, gratidão imensa por aqui estarem e por permitirem esse momentinho, né, aqui com a gente. Que todas possamos nos expandir a nossa consciência. Que lindo, gratidão mesmo. A gente honra e merece, né? Recebe tudo que merece. É isso, dá e recebe, né? É a troca que a gente falou. A gente é agradecido justamente por isso. Nós estamos fazendo parte de dar e receber esse carinho e a gente agradece